Então a gente pode caminhar, né, Bruto, para essa próxima etapa, apresentar o sonho semente. Sim, Vitor. Gente, acho que tem bastante assim do que, né, a gente está já compartilhando aqui. Primeiro, né, tem uma pegada, e acho que é muito comum entre todos nós aqui, de que é muito claro que nenhuma pessoa ou instituição, governo, nação, grupo, isoladamente, vai ser capaz de dar conta dos desafios do momento e dos que virão, né? Por isso, esse impulso que a gente tomou para fortalecer essa rede de colaboração, para a gente co-criar, né, essa experiência de cultivar um Brasil onde caiba todo mundo, sem exceção, né? O que é um belíssimo desafio, né, e que, por isso, só, né, junto, né, a gente é capaz de começar a se mover nessa direção, né? A gente vai compartilhar com vocês os nossos primeiros passos, né, os passinhos de bebê que a gente conseguiu dar até aqui, para, né, trazer uma primeira visão, né, do que a gente está conseguindo enxergar a respeito desse projeto, né? Porque a partir daí a ideia é de que a gente vá se constituindo em uma comunidade, né, colaborativa para co-criar e realizar essa visão no nosso dia a dia, tá? Como vocês falaram, né, a gente vai usar aqui uma apresentaçãozinha, né, de slides, acho que mais para apoiar aqui nossa conversa, e que depois vai ficar disponível para todo mundo que desejar. Mas isso tudo nasce assim há quase 4 anos atrás. Na verdade, ali, né, 2018, quando começou a se acentuar muito aqui entre nós essa questão da polarização, né? Nossa dificuldade de lidar com a polarização de uma forma construtiva, positiva, e a gente começou a perceber, assim, até usar uma figura de linguagem, que era: a gente precisa fazer alguma coisa para desarmar essa bomba relógio da polarização, né? E, claro, muitas iniciativas estão, né, no campo, inclusive tem aqui o Mauro, né, que está aí presente, a Elô Biscaia está aqui também, que já estão no movimento, que é do Vibra Brasil, né, que também vai nessa direção, ou seja, muitas iniciativas acontecendo, e a gente, né, confia que nesse conjunto todo a gente vai conseguir assim fazer esse movimento, mas rumo mesmo a uma experiência de colaboração, desde a gente mesmo até o país como um todo. Daí nasce esse sonho de semente, né, que a gente está trazendo aqui. Mi, você que está no fluxo aí da apresentação, você vai acelerando aí, porque senão eu fico enrolando, tá bom? E Vitor, vamos batendo bola aqui. Tá? Esse sonho nasce com essa intenção, né, de uma visão de país, né, naturalmente democrático, apontando para essa experiência de uma democracia cada vez mais colaborativa, mesmo que a gente não saiba muito bem ainda o que é isto, né? Eu falo a gente, assim, Vitor, Miri e eu, a gente está tateando também tudo isso, e por isso confiando aqui nessa comunidade, que respeita, né, direitos fundamentais, né, em todos vamos dizer assim, os segmentos desses direitos, né, além de fundamentais, essenciais para a vida, né, comunitária no país. Um Brasil que esteja aberto ao diálogo, né, assim, tanto pessoal como institucional, como um caminho, né, um instrumento para a gente aperfeiçoar essa nossa capacidade de dialogar a partir de ideias diversas, de culturas diferentes, mas entendendo que a partir dessa diversidade a gente pode acessar, né, uma inteligência coletiva, esse espírito de comunidade que pode ajudar a gente de uma maneira desapegada, né, a gente abrir mão no sentido não de esquecer ou abandonar, mas a gente ser capaz de deixar descansar um pouquinho nossas convicções, né, ideais, ideias, conceitos e preconceitos, sem abrir mão, né, da direção, né? Uma clareza de propósito que pode ajudar a gente a, de fato, co-criar uma experiência, né, de país que se escuta, que tem voz, que abraça, que ama,
dentro desse campo de uma cultura que a gente está chamando aí de um Brasil comum, né? Vitor, de qual é o nosso ponto de partida, né? Então, o que a gente idealizou é realizar a experiência de cocriação e vivências de um ambiente colaborativo e democrático, né, que ilumine esse caminho com soluções coletivas, né, para mitigar os efeitos nocivos da polarização política e ideológica que a gente está experienciando aqui no Brasil, e semeie uma visão de um Brasil comum, que tenha como valor a democracia, não apenas participativa, mas colaborativa, né? E aí vem muita inspiração do que a gente vivenciou na pós. Mi, pode ir mais um. Que é, então, hoje a gente tem como que a gente está pensando essa democracia colaborativa, né? Então, hoje a gente tem no Brasil a democracia participativa, que 50% mais um, né? Então, que não é a grande maioria, então existe essa tensão entre as polaridades, né? Esse embate, esse ambiente competitivo, e a participação é mais pontual do grupo, né? Então, são poucos os momentos que a comunidade tem de realmente participar e conversar sobre as ideias, né? Então, e às vezes esses ambientes são muito limitados alguns grupos específicos, né? Então, ou numa assembleia, ou numa comunidade de bairro, né? Então, a ideia é isso se ampliar. E aí a gente tem a democracia profunda, que é inspirado nas comunidades intencionais, né? Então, de buscar uma conversa, então é um pacto que se faz com a comunidade enquanto não chegar em 70 a 85% mais ou menos de consenso entre as pessoas, as decisões não são encaminhadas, né? Então, que vai exigir mais conversas, mais amadurecimento das ideias. Então, a democracia profunda, ela tem essa grande maioria das pessoas estão aderiram a uma ideia que, por consequência, gera uma diminuição das tensões, né, de oposição, e também exige que as pessoas tenham esse amadurecimento do debate das ideias, né, do exercício de entender os diferentes pontos de vista. E aí surge a democracia colaborativa, né, que pode transitar desde o que a gente tem hoje até num cenário até utópico de chegar no consenso, né, num ambiente tão grande como um país, né. Então, desenvolvimento do diálogo, né, entre as ideias, né, o exercício de entender os diferentes pontos de vista, buscar diminuir as oposições de ideias e projetos e aumentar a colaboração, né. Então, a ideia da democracia colaborativa é que a gente consiga, nesse exercício de olhar, de entender os diferentes pontos de vista, diminuir a oposição e aumentar o apoio a projetos que caminhem com a gente para um país um projeto de país e uma cultura mais unida, né? Essa é uma visão que, naturalmente, já é partilhada por muitas pessoas, tanto no Brasil como em outros lugares, e a gente começou a pensar por onde a gente poderia caminhar, né? A gente está falando assim, nós pessoas comuns, caminhar nessa direção. E o primeiro movimento que a gente imaginou foi, então, convidar para uma jornada, né, de cocriação dessa experiência, né, de uma democracia colaborativa. E a gente está juntando aí assim, né, esses conceitos de democracia colaborativa com, né, um caminho de desenvolvimento baseado na pedagogia da cooperação. Então, a gente está sonhando, vamos dizer assim, materializar uma visão de Brasil comum a partir dessa trilha, vamos dizer assim, são 7 práticas aí da pedagogia da cooperação, e que vai convidando a gente a percorrer um caminho que a gente nasce, né, com um sonho coletivo. Qual é o sonho que cada grupo que se reúne, cada comunidade que existe, cada organização, enfim, que mergulha nessa jornada, pode projetar, né, para um Brasil comum, até identificar os seus desafios, né, as questões assim fundamentais que podem ser bloqueios ou pontes no desenvolvimento, na realização desse sonho, co-criar, né, colaborativamente soluções para superar essas barreiras e encarar esses desafios, até implementar essas
soluções no nosso dia a dia, né? E culminar vamos dizer assim, na realização de algumas entregas que a gente pode fazer de muitas maneiras. É uma trilha aberta para quem desejar caminhar, né, nessa direção, poder ter, de fato, uma experiência de criação colaborativa para fazer acontecer no dia a dia já essa visão de um Brasil comum, né? Pode seguir, Mi. A gente começou também a pensar algumas materialidades a respeito disso, né? O que uma experiência dessa, e por isso até é legal a Andressa estar aqui, porque a gente imaginou, Andressa, naturalmente ter essa experiência que pode acontecer tanto num encontro presencial como num virtual, e também de uma forma gamificada, criar um grande jogo que uma família em casa, uma turma no escritório na empresa, a garotada no meio da rua, ou seja, em qualquer ambiente que a gente esteja, com qualquer pessoa, a gente pode ter essa experiência de sonhar um Brasil onde todo mundo caiba e de botar a mão na massa mesmo para fazer ele acontecer a partir da gente, né? Então, que estratégias, né, podem ser criadas para trazer para o nosso colo mesmo essa responsabilidade também, vamos dizer assim, como acho que a Mônica colocou aí, o prazer, a alegria de a gente fazer a coisa acontecer a partir da gente também, né? Por isso, um pouco essa ideia da democracia colaborativa, no sentido de que, partindo de uma democracia representativa, né, onde a gente delega, muitas vezes, o poder de realização para quem nos representa, a gente também assumir, né, o poder que a gente tem entre a gente para contribuir para essa realização. Ou seja, é uma somatória, vamos dizer assim, de possibilidades e, dentre delas todas, qual é aquela que cabe, né, para a gente. Então, esse é o chamado para as pessoas comuns realizarem, né, uma jornada de corresponsabilização pela realização desse sonho, que poderia culminar, né, a gente está brincando de projetar para o dia 7 de setembro, né, a entrega de um manifesto do Brasil Comum, que apontaria nesse manifesto tanto a visão de um país comum, onde todo mundo caiba, como as ações que as pessoas já estão realizando nessa direção, né? Eu me lembro que há uns anos atrás nós realizamos uma experiência com a juventude que se reuniu aqui em Brasília, e no final dessa experiência a ideia era entregar para a presidente na época, que era a Dilma, uma carta, né, um manifesto, né? E depois de muita, vamos dizer assim, criação, a gente entendeu que o que era legal entregar lá para ela naquele momento não era uma carta de cobrança, nem uma carta de intenções, mas era dizer para ela assim: olha, presidenta, nós já estamos fazendo o país que a gente quer que aconteça. Que tal se a senhora vier junto, né? Então, um pouco a ideia do manifesto aqui do Brasil Comum é entregar, né, para as pessoas que estarão se candidatando, aquelas que estão em exercício os vários cargos, né, eletivos no país, vamos dizer assim, esse manifesto que aponta para tanto a visão de Brasil Comum como as ações que já estão sendo realizadas. Então, esse seria um dos, vamos dizer assim, os nossos objetivos aí concretos, que poderia se desdobrar dessa série, vamos dizer assim, de pequenas oficinas, né, gamificadas ou não, para a gente poder levar nessa data essa entrega, né? Esse é um dos exemplos, né? Segue lá, Mi. Possibilidades futuras, Vitor. A gente pensou, né, que nem o Bruto falou, de gamificar a jornada para dar escala na experiência, então poderia ser um game online ou um tabuleiro, né, que pudesse ser jogado de uma forma mais lúdica. Jornadas para co-criar caminhos para temas relevantes que estão na pauta política. Então, a gente pensou assim, está falando da reforma administrativa, então vamos criar jornadas para as pessoas
conversarem sobre essa temática que está sendo discutida no Congresso Nacional, né? Reforma trabalhista, reforma da Previdência, né? Então, assuntos que estão quentes e a gente trazer isso para essa visão, né, colaborativa. Então, criar comunidades de prática do Brasil Comum, realizar um festival da democracia colaborativa, e projetos e organizações sociais projetos de organização social que influenciam a pauta política do país, né? Então, eleições, planos de governo e votações. Então, a ideia é que, conforme as jornadas vão acontecendo e vai tendo esse amadurecimento de compartilhar ideias e conversar sobre ideias diferentes, que a gente vai criando um amadurecimento, né, desse campo democrático que permita, no futuro, a gente escolher melhores representantes, né, que já vão levar essa visão de colaboração para a política institucional, né? Então, essa seria uma das coisas. E também de ter essa organização nos territórios, né? Então, dessa, vamos dizer assim, tem essa parte da política institucional e a política que acontece nos territórios ter essas forças mais equilibradas. E aí, aquela frase linda de com todo mundo junto, vamos mais longe e melhor para chegar em um lugar que só podemos chegar todo mundo junto, né? Então, essa é a frase que abraça essa visão aqui do projeto e da cooperação, né?